Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, clemente, misericordioso. Louvado seja Deus que esteja com todos os mensageiros, Moisés, Abraão, Jesus e Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que paz esteja com eles e seus companheiros e todos nós, inshallah, amém. A nossa mensagem hoje para nossos pais, para os pais. Os pais, eles têm uma responsabilidade grande, principalmente a mulher. Ela tem uma responsabilidade muito grande. O pai, ele tem uma responsabilidade trazer tudo que a família precisa. Tudo que a família precisa. Que comida, a roupa, escola, tudo que precisa de material, esse homem, a responsabilidade dele. Tem uma responsabilidade também ajudar a mãe, né, para educar os filhos. Não significa que a mãe, ela tudo acabou. E o homem tem uma coisa, mas não. O homem, ele tem que estar ao lado da mulher para ajudar ela quando ela precisar ou quando ela não consegue resolver uma coisa, ele tem que estar no lado dela. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah está falando aqui sobre o nascimento da criança. A mãe sofre, nós falamos sobre a mãe, sobre a responsabilidade que a mãe tem, o papel de mulher, né? E a gente hoje vamos falar sobre a nossa responsabilidade sobre a criança, o nosso futuro. E, claro, quando a gente faz a nossa parte, com certeza os nossos filhos no futuro vão tratar nós da mesma maneira que nós tratamos eles. E Allah está falando, com tudo que esse respeito que você tem por seus pais, por sua mãe, se eles falam para você tudo que você tem que obedecer, só apenas uma coisa, se falam para você não adorar Deus, você não tem que obedecer, mas mesmo assim você tem que respeitar. A sua resposta tem que ser leve, não é grossa. E Allah disse: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. E aqui está falando sobre aquilo que falei. Se eles pedem para você não adorar Deus, não agrade Deus, não acredita em Deus, você não tem que obedecê-lo sobre isso. Aí, aqui, na Surata Luqman, na Surata 31, falando sobre o Luqman, o mensageiro Luqman, como ele consolou seu filho. Como ele conselhou seu filho. Ele disse para ele: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات
أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Ele está falando, conhece Deus, meu filho. Você, na época que seu filho, criança, já entende, começa a falar sobre Deus. Começa a falar para ele sobre Allah. Fala que Allah é maior. Allah organiza a terra inteira. Se ele quer alguma coisa, ele traz. Se ele quer que alguma coisa aconteça, acontece. Ele ouve aquelas formigas que dentro da terra, ele ouve o que ela está falando. Allah subhanahu wa ta'ala, ele sabe quantas folhas de árvore caem no chão. Ele sabe quantas areias tem na praia. Ele sabe quantas gotas tem na água. Ele sabe quantas gotas choveu de água. Quem sabe isso? Impossível. Só Allah subhanahu wa ta'ala. Ele sabe o que você está pensando agora. No mesmo tempo, ele ouve o mundo inteiro, os animais e outras criaturas no mesmo segundo. Ou ele dá para cada um que ele quer e não dá para outros o que ele não quer. Ele atende todo mundo no mesmo tempo. Essas forças você tem que falar para o seu filho. Allah maior, misericordioso, perdooso. Allah sabe o que está, o que vai estar, o que foi, o que vai acontecer. Allah sabe tudo, entendeu? Essas coisas você tem que no começo, antes que você falar da oração, do jejum, de adoração, você tem que colocar conhecimento de Allah no coração da criança. Depois, quando essa pessoa ama Allah, ela quer encontrar com esse Deus, com essa força. Como? Aí, depois, Luqman, ele vai falar para o seu filho: Ya bunayya, aqimis salata, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar, wasbir 'ala ma asabak. Inna dhalika min azmil umur. Oh meu filho, agora você quer encontrar com Allah? Adora, reza na oração. Quando você quer encontrar com Allah, reza. Meu filho, se você quer agradar a Deus, encontrar com Ele, você reza. E também conselhe os outros agradar a Allah. Conselhe os outros rezar. E conselhe os outros seguir tudo que Allah pediu para a gente seguir. E conselhe os outros também, quando uma coisa Deus falou proibido, você tem que conselhar para proibir. Se você viu um irmão faz uma coisa errada, você aconselha por amor de Allah. E com uma forma leve, com uma forma combina. Não deixa a pessoa sentir que, o que ele está falando comigo assim? Por que ele está gritando? Por que ele está falando alto? Né? Isso que Luqman, o mensageiro, Luqman falando com seu filho. E também, com tudo isso, você vai ter que ter paciência. Com tudo isso que você vai fazer oração, aconselhar as pessoas, tudo isso, você precisa de paciência. Paciência. Porque vai acontecer muita coisa. Às vezes uma pessoa vai gritar com você, vai falar o que você tem comigo. O que significa isso? Você tem que ter paciência. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
Não seja aquela pessoa que anda fazendo tudo. Você tem que andar como Allah quer. Você tem que andar como Allah quer. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Não seja orgulhoso. Ajuda esse. Dá força para o outro. Conselha os outros. Com todo carinho, com todo respeito. E não seja orgulhoso. Né? E não grita. Não fala alto. Fala leve. Né? Porque Allah não gosta daquelas pessoas que falam muito alto. Então, esses conselhos que você vai ensinar para seu filho crescer nessas coisas, qualidades boas, qualidades valorizadas, ouros, joias. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ó crentes, vocês protejam vocês mesmos. Se protejam e protejam seus filhos e suas famílias do fogo. Você tem que proteger você mesmo e proteger seus filhos e sua família. A sua responsabilidade. Cada um tem uma responsabilidade. Cada um tem que cuidar daquilo que ele foi responsável por ela. Tem que ser você responsável de uma palavra valorizada, correta. Você tem uma responsabilidade e faz bem feito. Como pai tem que fazer bem feito, como mãe bem feito, como chefe do trabalho bem feito, diretor bem feito, presidente. Tudo isso tem que ser perfeito. Senão, não vai adiantar nada. Você tem uma responsabilidade, você tem que fazer bem feito. E você vai ver seu fruto. Né? Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a primeira coisa que você vai começar a agradar seu filho, fazer seu filho uma pessoa boa, escolher uma mulher boa, uma mulher que tem uma responsabilidade, uma mulher que tem caráter. Você, solteiro, que quer casar, quer fazer uma família, você tem que ter uma responsabilidade, buscar uma mulher, escolher uma mulher, não só para você, para a sua família também, para seus filhos, que ela vai educá-los, que ela vai cuidá-los, que ela vai protegê-los. Então, essa coisa que você tem que fazer. Escolher uma mulher religiosa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou sobre a mulher para o noivo procurar uma mulher religiosa. Pode casar com aquela riqueza, para beleza, para a família, mas melhor que tudo isso, a religiosa, que vai cuidar do seu filho, que vai respeitar seu filho. Então, você escolhe para seu filho uma mulher religiosa. Aqui começa a família. Então, quando o homem case com uma mulher, até nós temos doa, súplica, quando um homem vai fazer uma relação com a sua esposa. Nós temos doa, súplica, que Deus proteja a gente no Satanás, que Deus deixa nossos filhos abençoados, protegidos. Antes que o seu filho venha, antes que a sua esposa fique grávida, nós temos esse doa, essa súplica. Antes que você fazer relação com sua mulher, temos oração. Temos oração.
súplicas para Allah proteger nossos filhos, proteger a gente que pensar coisas erradas. Então, o profeta Muhammad SAW disse para o homem, né? E a mulher também, mesma coisa, ela escolhe um homem respeitado, homem educado e também religioso. Assim você vai começar a respeitar seu filho. Quando você escolhe isso, case com uma mulher, sempre você prepara, combinando o que vai acontecer no casamento, quando nossos filhos vêm. Então, quando vem o filho, o que a gente faz? Primeira coisa, quando nasce o nenê, a gente, antes que isso, quando a sua esposa está grávida, você sempre deixa eles ouvir a palavra de Deus. Não briga, não fala coisas erradas, porque tem esse nenê, ele ouve tudo. Ele ouve tudo. Então, quando nasce o nenê, nós temos que a primeira coisa, quando ele sai, a gente ouve essa criança em nome de Allah, nome de Deus. Primeira coisa que ele vai ouvir, nome de Deus. Então, quando o médico entrega o filho para você, você faz o adhan, a gente chama o chamado, Allahu Akbar, Deus maior, Deus misericordioso, testemunha que Deus é único. Então ele vai ouvir no ouvido direito a chamada. E também ouve ele, deixa ele ouvir, você pai, fala, se não tem pode falar mãe, mas devagar, fala Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. Faz a direita e a esquerda. Essa é a primeira coisa que você vai fazer na criança. E você escolhe para seu filho. Você escolhe para seu filho o melhor nome. Nome bonito. Nome que ele tem orgulho nesse nome. Não escolhe um nome feio. O nome por causa de cantor, o nome por causa de fulano, ator. Escolhe um nome que Allah gosta. Escolhe um nome que Allah gosta. Um nome bonito. Abençoado, né? E depois pode você demorar até 7 dias. Você pode colocar esse nome. Esse caso, você já está pronto, o dia que nasce, pode colocar o nome. E depois que 7 dias, corta esse cabelo de nenê, tira, raspa tudo, esse cabelo, corta tudo e pese. Para quem tem condição, claro, pese esse cabelo e você paga um ouro, um dinheiro, depende quanto pese esse cabelo. De agradecimento de Allah, Allah abençoa essa criança, porque é esse presente de Deus. Quantas pessoas hoje não têm, façam muitas cirurgias, façam muita coisa para ter filho. E Allah normalmente deu para você um filho. Você tem que agradar Allah subhanahu wa ta'ala pelo esse presente. Então, você tira esse cabelo depois de 7 dias e pesa e faz doação o valor desse cabelo. Então, quando essa criança cresce, então também nós temos o sunnah de Abraão para os homens, para os meninos, cortar aquela pele no lado de pipiu do menino pequeno. Então, isso chama khitan. Então, isso é sunnah, é seguimento de Abraão, alayhi salam. E também, essa é uma coisa de saúde, porque essa pele se está escondendo a sujeira. Então, é sunnah
a limpeza é metade da fé. É metade da fé, da imã, de completa a sua fé, a limpeza. Então, essa sunna de Abraão, o profeta Muhammad sallallahu confirmou isso para a gente fazer. Então, é importante as crianças, mas se ela aguenta nesse momento, ou a gente espera 7 meses, depende o que o médico ele vai falar. Então, essa sunna que a gente faz também. E quando seu filho cresce, você tem que, como falei, do Luqman, o profeta Luqman, ele ensinava seu filho a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, a oração e essas coisas muito importantes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Todas as crianças nascem no inocente. Ela sabe, conhece Allah. E nossos pais, eles viram eles, cristãos ou judeus, ou adoração de fogos, né? E você vai ensinar, você vai alimentar seu filho naquilo que ele nasceu. Não mude. Seja alimentando essa fé até ele crescer. E a criança, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse, o profeta Muhammad disse, alimu awladakum as-salata li sab'a. Aqui, quando chega a 7 anos, você tem que começar a ensinar seu filho a rezar. Ensinar seu filho a rezar. Isso é muito importante, ele saber rezar, ensinando a oração desse ano, 7 anos. وَأْمُرُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ أو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ. Vocês têm que obrigar eles a rezar, começar rezando. Você tem que ensinar 7 anos. Até 10 anos é obrigado. Você tem que obrigar o seu filho a rezar. Porque esse ano, essa idade é muito importante para a criança ser firme. Então, aos 7 anos ele começa a rezar, a aprender, e 10 ele vai continuar e a gente fica atrás deles. Isso é muito importante. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَضَاجِعِ. Se a criança seja até 10 anos, não tem que dormir, se tem junto meninas e meninos, não tem que dormir junto na mesma cama ou no mesmo quarto. Pode ser no mesmo quarto, só que cada um na sua cama. Se não tem condição de ter 2 quartos. Então, ensinamento é muito importante. E você tem que sempre acompanhar seus filhos. A gente vê hoje, o mundo é louco, mundo doido, por causa de que a gente não vê nossos filhos. A gente não acompanha nossos filhos. A gente não sabe o que nossos filhos fazem. A gente não acompanha, não vê, não procura. Quem amigos do meu filho, da minha filha, eu não sei. Eu não sei o que meu filho faz durante o dia inteiro e à noite. No celular, no computador. Já está difícil assim, deixa seu filho fazer liberdade. Não tem que deixar. Não, eu não estou falando para uma coisa que você tem que ficar em cima fazer. Não, acompanhar, corrigir, porque ainda leve, fácil para corrigir, mas depois, quando cresce nesses problemas, difícil corrigir. E quando cai no erro, já caiu, difícil corrigir. Essa é a sua responsabilidade, pai e mãe. É muito importante a gente acompanhar nossos filhos, saber quem está com ele, com quem que ele está falando, o que ele fala. Você tem que aconselhar seu filho, falar tudo que bonito. Você tem que aconselhar seu filho,
ajudar os outros, não falar coisas erradas, não mente. Você tem que ser um exemplo na frente também. Não adianta só você aconselhar, não falar, não mentir, não fumar, não beber, não usar droga. Todos esses ensinamentos estão todos no Islã. Para você, hoje, se a gente vamos ver qual é seu futuro, qual é o futuro de seu filho, você vai ver aquilo que ele faz. Se ele está no celular, tem muitas meninas, conversa com elas, só ele fala, qualquer lugar que você vai hoje, e entra dentro das crianças, o que eles falam? Falam de futebol, falam de mulheres, falam de carro, falam de celular, falam de beleza. Cabeça vazia, só isso que eles falam, não falam de um futuro bom, vou ser um bom médico, um bom engenheiro, uma pessoa que faz bem para o meu país. Você vê o futuro hoje? É isso. Nossos filhos, jovens, crianças, só falam disso. A cabeça está vazia. Então nós temos que tomar cuidado no começo. Começa. Ensina seu filho. Não deixe seu filho andar com pessoas erradas, porque ele vai aprender com eles. Muito importante a mulher ensinar tudo isso para seu filho. E não por medo. Não ensina seu filho por medo. Porque meu pai está aqui, porque minha mãe está aqui, porque é meu professor, porque é meu responsável. Não ensina isso. Ensina que está errado. Ensina que seu filho, isso está errado, meu filho. Por isso você não tem que fazer, castigue seu filho, tira aquilo que ele gosta, para ele aprender, porque assim a gente tem criança, aprende, depende da criança, você tem que ver, porque tem criança, só olha para ela entende, tem criança, só olha para ela que ela fez coisa errada, ela chora, tem criança não entende isso, só no castigo, castigue o seu filho, tem que ter uma coisa para você corrigir. Tem que ensinar todos esse ensinamento para seu filho. É sua responsabilidade. Você tem que saber como ensiná-los. Senão você vai perder seu filho. Não adianta você, pai, ficar correndo atrás de dinheiro, atrás de tudo, e você, enfim, perdeu seu filho. Seu filho não respeita você, não respeita a sua esposa, não respeita sua mãe, seu pai. Não respeita os outros, não respeita o professor. Quando o filho ele falta de respeito com os outros, acabou, com os outros, acabou. Você não fez nada, você não criou uma boa pessoa. Você tem que fazer a sua parte. Ensinar seu filho. Aconselhar seu filho, acompanhá-lo. Então, 7 anos, essa pessoa tem que começar a aprender educação e respeito, o valor do pai, o valor da mãe. E tem que sempre, a mulher e o homem, aconselhar os filhos na mesma ideia. Não tem que ser diferente. A mãe fala, não pode fazer, o pai fala, não pode fazer, não pode. Tem que combinar os pais na mesma ideia. Não pode pai numa ideia e a mãe na outra. Isso não pode. Tem que combinar, conversar. Essas coisas muito importantes que as crianças vê. E quando o filho, mesmo que pai e mãe tem muita condição para comprar alguma coisa para o filho, não significa que você tem que dar tudo. Não. Você tem que ensinar que você tem que comprar aquilo que você precisa. Aquilo que você não precisa, não. Tanta gente compra coisa besteira e joga. E tanto dinheiro, esse dinheiro que a gente gasta. Você tem que ensinar seu filho sempre ganhar. E também se perdeu,
tem gente, tem criança, não aceita perder. Não é isso. Tem que você ensinar seu filho a aceitar aquele momento que ele está. Se perdeu, tem que aceitar perder. Tem que aceitar que ele perdeu. Tem gente que não aceita. Não. Quando ganha, ganha. Quando perde, perde. Tem que respeitar os outros. Tem que gostar. Ensina seu filho a gostar para os outros como ela gosta para ti mesmo. Tem que ensinar os filhos se gostar para os outros como ela gosta para ela mesma. E assim a gente tem que ensinar. Então, tem que dar carinho, respeito. Tem que dar carinho, beijo. Pai, mãe, seja com seu filho. Dá tempo para eles. Isso é muito importante, você dar um carinho, respeito. O profeta Muhammad SAW chegou um dia, ele estava, esse pai com o filho, chegaram até o profeta Muhammad e esse pai reclamando do seu filho para o profeta Muhammad SAW. Aí o profeta Muhammad veio e beijou esse menino. E ele falou, eu tenho. Ele não está me obedecendo, não me respeita. Aí o profeta Muhammad SAW disse para ele, você dá carinho para eles, você dá esse carinho, coloca, beija eles. Ele falou, eu tenho muitos filhos, mas nunca beijei nenhum. Ele falou, então, você que não respeite seus filhos. Tem que sentar com seus filhos. Ensinar seus filhos. Tem que sentar junto com eles. Mesmo que está cansado, mesmo que não tem vontade. Você tem que sentar e abrir uma conversa. Para eles não sejam escondendo algo dos pais. Eles têm que aprender uma coisa, que eles têm que ser verdadeiros. Tem que falar tudo, aquilo que passa com eles. Porque só os pais, eles que resolvem os problemas dos filhos. Então, tem muita gente que esconde coisas, problemas graves. Os pais não sabem por que os pais não sentam com seus filhos para abrir uma conversa, para falar os seus problemas, para a gente ajudar. Nós vamos ajudar, não vamos fazer uma coisa problema. Não, vamos ajudar. Nós vamos corrigir aquilo que você fez, porque os pais, eles têm experiência. Os pais vão corrigir os filhos, eles querem aquilo bom para os seus filhos. Você tem que sentar com seus filhos e conversar. E tem também que ensiná-los, sentar uma vez por semana ou por dia para vocês aprender alguma coisa sobre Allah, sobre Deus. Você aprender, ensinar, falar junto com seus filhos, com a família inteira. Senta esse dia, esse momento, nós estamos aqui aprendendo junto e cada um fala alguma coisa que ele aprende, cada um conte uma coisa que ele sabe. Então isso é uma coisa muito importante também para os filhos, para a família inteira ser unida. No almoço sentam juntos, no jantar sentam juntos. Isso é muito importante. Dá valor para o seu filho. Para você dar coragem para o seu filho. Não é por causa que meu pai vai me bater ou vai me castigar. Eu não vou fazer isso. Ensina seu filho a aprender, fazer coisa boa. E aprender não fazer coisa boa porque não é boa. Que uma coisa vai retornar muita coisa mal para mim. Então, isso que você tem que ensinar seu filho. Nós temos dois exemplos aqui sobre
dois educação. A gente vê Abraão, alayhi salam, ele tinha um filho. E esse filho, ele foi ensinado a aprender coisas de Allah, coisa boa. Os pais, eles fizeram o possível para ensinar esse filho. E na época, na hora que o Abraão, ele viu no sono que vai matar seu filho, vai sacrificar seu filho, né? O Ismail, seu filho do Abraão, ele obedeceu seu pai, nem perguntou por quê, nem perguntou, será que esse pedido de Deus? Ele obedeceu o pai, porque sabe que os pais são os exemplos para ele. Ele vai aceitar aquilo que eles querem. Então, Ismail, ele obedeceu. Sabem por quê? Não é por causa só do pai. Mais importante que a mãe. A mãe, esposa do Abraão, ela é uma boa pessoa, religiosa, tem cabeça boa. E temos outro exemplo, que Noé, alayhi salam, quando ele fez um navio, colocou toda a sua família, todas as pessoas crentes acreditam em Deus dentro desse navio, só seu filho de carne, de sangue, não saiu junto com ele. E ele falou, filho, vem. Ele falou, não, eu vou sair numa montanha e não vai chegar água até mim. Ele falou, não tem jeito, meu filho, vem. Ele falou, não. Então, Noé, ele falou sobre Deus, olá, esse meu filho, essa é da sua minha família. Ele falou, não é da sua família. A família não significa só de sangue. A família é quem tem fé em Deus. Aquelas pessoas que saíram, aquelas pessoas que estão junto, essas suas famílias de verdade. Esse seu filho, mesmo que está de sangue, não é seu filho. Não é seu filho. Sabem por quê? Porque a mãe, a esposa do Noé, não era crente. Não era muçulmana. Não era a pessoa correta para ele. É por isso meu filho saiu assim. Não obedeceu os pais. Não obedeceu Allah. Não obedeceu o mensageiro que Allah disse para ele, faz tal. Então, é muito importante o papel de mulher dentro da casa. Por causa disso, a mulher é muito importante. A mulher é um coração. Se esse coração não funciona mais, o mundo hoje está louco, está doido. Problemas no mundo. É por causa disso. Por causa que a mulher não está dentro desse momento. Não está praticando seu papel. Esse é o problema. Então, você tem que brincar com seu filho quando ele é pequeno. Educá-lo quando ele está no momento para educar. E acompanhar amizade com ele. Respeito porque está seu amigo, sua amiga. Então, isso que a gente tem que ensinar nossos filhos. Senão nós vamos perder e perdê-los. E perder esse povo. Porque, acreditam, gente, se cada um de nós faz isso, eu, você, e ela, e ele, o Brasil inteiro, a gente ensinar nossos filhos essa educação, esses ensinamentos, o povo inteiro vai ser um povo educado, um povo respeitado, aprender muita coisa.
no mundo, se a gente está assim, nós não tivemos nesses problemas. Então, ensinamento dos filhos é muito importante porque eles são o futuro. Eles são o futuro. Não seja aquela pessoa que só traz material para sua casa. Não. Educa seus filhos. Ajuda a esposa para educá-los. Sente com eles. Deixe eles ser sinceros com você. Mesmo que uma coisa errada, ensina isso para os seus filhos. E assim a gente cresce. E assim a gente ter uma família bonita, linda, respeitada, educada. Todos nós temos que seguir esses ensinamentos para ganhar uma família abençoada, protegida em tudo e feliz no momento. Espero que vocês aprendam com esses ensinamentos. Cada um faz isso na sua família. Às vezes a gente não consegue mandar nas todas as pessoas, mas tudo que é aquilo bom, eu vou fazer, eu vou buscá-lo, eu vou trazer para minha família, para dentro da minha casa, para eu ter essa família linda e feliz. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.